As eleições de 2022 ainda não acabaram para os candidatos, viu? Isso porque eles precisam fazer a prestação de contas das campanhas. E parte desses candidatos ainda não fez isso. A Mônica Hermílio traz os detalhes. Com o término das eleições deste ano, os 478 candidatos a governadores, deputados federais, estaduais, senadores aqui em Alagoas precisam fazer a prestação de contas de suas campanhas. Para falar sobre isso, porque até agora apenas 75% dos candidatos realizaram essa prestação. Quem vai explicar para a gente o que acontece se os candidatos não fizerem essa prestação de contas é a Raquel Paixão. Ela que é chefe da seção de contas eleitorais e presidente da Comissão de Exame de Conta de Campanha do TRE. Raquel, o que acontece caso esses candidatos não façam a prestação de contas no prazo correto e da forma correta? Se os candidatos não apresentarem suas contas, essas contas podem ser julgadas não prestadas. Com o julgamento de contas não prestadas, eles não vão ter a quitação eleitoral. Então, assim, essas contas não vão ter a quitação eleitoral durante o período da legislatura, persistindo essa sanção até a prestação de contas. E, consequentemente, eles não vão poder tirar passaporte, ter as consequências da não quitação eleitoral. Quantos candidatos ainda faltam fazer essa prestação? Faltam 116 candidatos, né? Então, até agora, 362 candidatos prestaram contas, todos os candidatos eleitos já prestaram contas, os dois candidatos do segundo turno para governador já prestaram contas do primeiro turno e vão prestar conta do segundo turno até o dia 19 de novembro, que é 20 dias após a eleição do segundo turno. Os que já prestaram contas, caso e foram eleitos, caso haja divergência nessas contas, qual o procedimento que o TRE adota? O TRE, ele montou uma comissão de exame de contas, né, que eu sou a presidente atualmente, 15 servidores. A gente vai trabalhar de domingo a domingo, a gente vai analisar essas contas com base em banco de dados do TSE que a gente tem. E as divergências, esses candidatos vão ser intimados, né, pelo seu advogado constituído e eles vão ter a oportunidade de esclarecer, juntar documentos e sanar essas divergências. Essas divergências não sendo sanadas, aí vai ter as consequências, dependendo de caso a caso. Qual é a penalidade? É diferente a penalidade para candidatos e para coligações e partidos? Não, é porque assim, coligações não prestam contas, só os partidos, né? Então, assim, são dois tipos de prestação de contas. Então, assim, é diferente a análise, é diferente as penalidades também, porque o partido, se as contas do partido forem julgadas não prestadas, ele vai perder o fundo partidário e o fundo eleitoral dos próximos exercícios. Né? E também ele pode ser suspenso a sua anotação em um processo específico. Qual é o prazo final para que esses candidatos que ainda não fizeram a prestação de contas possam regularizar? Veja só, o prazo foi ontem, né, para prestar conta. Só que agora o que é que vai ter todo um procedimento? A gente vai abrir o processo, que já estão sendo abertos os processos, a gente vai juntar os documentos que a gente tem na Justiça Eleitoral, que é extrato bancário, se esse candidato recebeu fundo público, porque se ele recebeu fundo público e ele não prestou conta desse fundo, ele vai ter que devolver esse recurso. Tá? E esse candidato ainda vai ser intimado para apresentar essas contas. Permanecendo, aí é que vai ser julgada como não prestadas. Raquel, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com Raquel Paixão, ela que é chefe de seção de contas eleitorais e presidente da Comissão de Exame de Contas de Campanha do TRE. Do bairro do Farol, Mônica Hermílio.